Então vamos fazer uma análise então desse texto, né? Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia. Eu vou projetar aqui também. É 2 Timóteo capítulo 2. Vou projetar aqui para a gente ler. Então, a partir do 20, não é isso? 20, 21. Podemos ler, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, daqui mesmo. Diz assim, ó, numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Só até aí tá bom. Vou repetir. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns na verdade para uso honroso, outros porém para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então vamos lá. O que que são então esses vasos de honra e vasos de desonra? Quem leu aí, quem estudou um pouco? Não? Ninguém? Ninguém viu? Eu vou arriscar. Arrisca. É, quando Paulo exorta Timóteo a ser líder na santidade, ele usa uma metáfora sobre o vaso para a honra, ou seja, vaso da honra. Ele retrata uma grande casa onde há muitos vasos, alguns de ouro e prata, e outros de madeira e também barro. Alguns desses vasos são destinados a fins honrosos e outros a fins desonrosos. No segundo Timóteo 2, versículo 20, Paulo observa que se uma pessoa se purificar das coisas sobre as quais Paulo adverte Timóteo, então essa pessoa será um vaso de honra. Segundo Timóteo 2, 21, parte A, essa pessoa será separada, ou seja, será santificada, que isso quer dizer, será útil ao mestre e preparada para toda boa obra. Segundo Timóteo 2, 21, parte B, no contexto imediato, há várias coisas que Paulo adverte que Timóteo deve evitar para ser um vaso de honra. Um vaso de honra não deve brigar por causa de palavras, pois isso não traz benefício algum, mas sim prejudica aqueles que ouvem. Segundo Timóteo 2,14, um vaso para honra deve evitar conversas mundanas e vazias, conversas que não têm valor, né?
pois isso é uma porta de entrada para mais impiedade. Segundo Timóteo 2,16, um vaso para a honra deve fugir dos desejos da juventude. Então, no 22, o vaso para a honra deve recusar especulações tolas e ignorantes, pois elas produzem contendas. No versículo 23, o vaso de honra não deve ser briguento. Evitar essas. Então, 24, no versículo 24, evitar essas coisas ou limpar-se delas, permitir que a pessoa funcione como um vaso de honra e ser útil, e assim será útil e apto, ou seja, preparada para ser um vaso de honra. Além de delinear as coisas que devem ser evitadas para ser um vaso de honra, Paulo destaca algumas das boas obras que se pode esperar de um vaso de honra. Ou seja, Paulo destaca algumas das atitudes. Eu acho que a linguagem melhor, ou seja, a linguagem que se deve usar nesse contexto é Paulo destaca algumas das atitudes, né, que se pode esperar de um vaso de honra. Um vaso de honra deve buscar a justiça, a fé, amor e a paz com todos. Um vaso de honra deve ser gentil com todos, capaz de ensinar a paciência, ou seja, de ensinar paciente quando há uma injustiça. Um vaso de honra deve corrigir com mansidão. Paulo usará várias metáforas em 2 Timóteo 2 para ilustrar o tipo de, ou seja, o tipo de conduta piedosa que ele espera ver em Timóteo e naqueles a quem Timóteo ensina. Paulo se refere a um bom soldado. É, é muito bom. Agora, no texto, assim, os vasos de honra e vasos de barro, né? E ele vai trazer essa questão dos utensílios, né? Aqueles de prata e bronze, né? De ouro e prata, na verdade, e o outro lado é de madeira e de barro, né? E ele vai falar uns para honra e outros para desonra, né? Tem tudo a ver com o que você está falando, Fresela, mas vamos só trabalhar uma questãozinha aqui para a gente ajustar exatamente onde a gente vai trabalhar o 20 e o 21 aí. No verso 16, deixa eu voltar aqui que eu vou ler. Ou melhor, no 14, ou melhor, vou ler do 14 até o 18. Eu vou ler do 14 até o 18 aqui, ó. Lembra-lhes essas coisas, exortando-vos diante de Deus, que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão de prejudicar os ouvintes. Isso quer dizer, estava entrando dentro da igreja algumas heresias, tá? Vamos lá. Procura provar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Estou no 17. E as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre esses se encontram o Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu, e com isso perverteram a fé de alguns. Essa ressurreição aqui não é a ressurreição de Cristo, tá? Então, era a ressurreição, é a ressurreição do crente, né? Da que a gente chama de pós-morte. Então, eles pregavam e defendiam que a ressurreição dos crentes
não era uma ressurreição física, né? É como se ele negasse a vida pós-morte, sabe? Para esse pessoal, a ideia é que a ressurreição era como um batismo, tipo assim, símbolo, né? Vamos voltar no texto, verso 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem esse selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. E aí ele vai trazer a ideia da casa, né? Ele vai trazer exatamente essa ilustração. Paulo está pensando em uma casa de rico, né? De alguém que tem posses, uma casa grande. Então lá tem vasos de ouro e vasos de prata, né? E também tem vasos de madeira e de barro, né? Então, a ideia é que. Vamos ler aqui o texto novamente. 20. Numa casa que é grande, não há somente vasos de não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros para uso desonroso. Então, a ideia aqui é que numa casa dessas, né, vai ter utensílios que são nobres, que normalmente é usado para ocasiões especiais. Então, pensa no jantar, né? Pensa no jantar e, e, e aí, nesse jantar, a pessoa vai lá e pega aqueles utensílios, né? Copo, prata, que está muito tempo guardado, né? Justamente para ocasiões especiais, né? Aqui em casa tem um prato que tem uma figura de uma lasanha. É um prato qualquer, mas está separado para comer lasanha. Então, uma vez no ano que a gente faz lasanha, a gente come nesse prato, né? É um prato separado para aquilo. Então, perceba, né? Naquela casa que tem um jantar muito especial, que eles vão pegar lá do armário o prato e os talheres que nunca são usados em ocasiões especiais, mas naquela casa também tem pratos e colheres e talheres, né, de menor valor, né? São os vasos de barro e de madeira. Então, o que a gente precisa entender a princípio é o nosso cuidado aqui das palavras honroso e desonroso, né? E a gente vai ter que ir lá no grego para fazer. Eu estou abrindo aqui. Paulo não está dizendo, presta atenção aqui, Paulo não está dizendo que esses utensílios mais simples são desonrosos. Paulo não está falando isso. Quando você lê honroso e desonroso, normalmente a gente entende com algo bom e algo ruim, né? Esse algo ruim pode ser até maligno, né? Que tira a honra, mas não é essa a ideia. A honra aqui que Paulo está falando tem um sentido de valor, né? Então, o utensílio que é honroso é aquele que é mais valorizado pelo dono da casa. O desonroso é o menos valorizado pelo dono da casa. Então, não é algo que seja vergonhoso a princípio, né? Então, vamos lá para as palavras, né? Só para a gente entender. Ó, então, aqui, ó, que é o verso 20, né? Vou abrir mais um pouquinho. Ó, a palavra aqui, ó. Um para honra, timen,
e outro para desonrar, desonra, atime, né? Um para honra e outro sem honra. Que significa valorizar, né? Então a palavra é essa aqui, ó. É timei, né? A palavra timei, que é honrar, que tem a ver com valorizar, né? É, é usado para expressar o valor e estima dada a uma pessoa ou coisa. Pode se referir tanto a valor material como preço, quanto a valor abstrato como respeito ou honra, e esse é o nosso caso, né? O termo é frequentemente usado no contexto de honrar a Deus, líderes e irmãos na fé, então a ideia é de honrar. E o atimei é desonrar, né? É o significado contrário, né? Sem honra, né? Então, é usar o Novo Testamento para descrever situações ou condições em que falta honra ou há um sentimento de vergonha, né? Ou desgraça pública, né? A ideia aqui é a falta de honra, né? Então, no texto, né, que Paulo está descrevendo aqui, vai ter essas duas coisas. Então, primeiro, vamos voltar no texto, só para a gente entender. Se os irmãos não estiverem entendendo, me parem. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros para uso desonroso. E aí, olha que interessante. Se alguém se purificar dessas coisas, que coisas são essas? Que coisas são essas? Daquilo que Paulo já escreveu, das heresias, do discurso que não tem sentido, tá? Desses embates, né, que tinha na época, né? Então, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Se purificar quer dizer se abandonar essas práticas. Então, se você abandonar essas práticas, vai ser um vaso para honra. Aí tem uma palavra, uma expressão chave aqui que a gente tem que olhar. Aqui no verso 21, no verso 21 aqui, ó, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e o quê? Útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Útil ao Senhor. Então já nos traz um pouco de luz aqui. Então vamos voltar lá no versículo 20. Você tem ouro, prata e do outro lado madeira e barro. Uns para honra e outros para. Uns para honra. Quando eu falo assim, uns para honra, na cabeça nossa a gente vai pensar assim: é ouro, não é? Vocês pensaram assim também? Que o ouro é aquele que honra, né? Mas não é. O para honra são os mais simples. Então, o movimento das palavras no grego, né, vai falar exatamente assim, ó. Vou colocar aqui de novo no português, só para vocês entenderem como que é o movimento do grego, depois a gente pode ir lá. A ideia aqui, ó, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante e importante para entender esse texto. Numa casa grande, ó, não há somente, olha a ordem que ele fala, ó, vaso de ouro e prata, é um bloco de informação, e depois e também de madeira e barro, também outro bloco de informação. São dois blocos de informação que Paulo está trazendo. Uns, na verdade, para uso honroso e outros, porém, para uso desonroso. A ideia aqui é que esses uns aqui esse zoom está trazendo a ideia da última expressão que Paulo já falou. Então, uns
madeira e barro para uso, para uso honroso. Outros, porém, os outros, qual os outros? Que é o primeiro que ele falou lá em cima. Os outros, porém, para uso desonroso. Então, a ideia que Paulo está querendo dizer é que na casa tem vasos de ouro e de prata, e também tem de madeira e de barro. O madeira e de barro, é para uso honroso. Aqueles de vaso de ouro e de prata para uso desonroso. Esse é o movimento do texto. É isso que Paulo está querendo dizer. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo essa ideia aqui? Né? Por quê? Né? Porque a ideia é estes quem? Esses que eu acabei de falar, uso para honra. Aqueles que eu falei primeiramente, para desonra. E por que isso? Porque aqueles que se purificam e abandonam as práticas se tornam úteis. Então, a ideia aqui é que esses utensílios de ouro e de prata não eram úteis, porque não era algo que era usado no dia a dia, né? É algo que ficava na estante, na vitrine lá para ser usado eventualmente. Então, aqueles que eram mais simples é que são úteis. Estão entendendo, gente? Usados no dia a dia. Então, a ideia que Paulo está querendo usar é exatamente sobre isso, né? Eram aqueles utensílios mais simples. Esses são os mais úteis. Olha, veja só na sua casa, talvez aconteça isso. Aqui em casa, por exemplo, eu já falei. Eu tenho utensílios aqui. Eu tenho um prato que a gente só usa em determinado ocasião. Mas o prato que eu como, às vezes, pode ser que tenha até um quebradinho do lado, né? O meu copo é aquele copo de 500 ml com o símbolo do Atlético Mineiro, que eu uso todos os dias. Então, para mim, dono da casa, esses que têm mais honra. Então, não tem a ver com valor, tem a ver com utilidade. Você está entendendo? Paulo não quer falar a questão de preço dos utensílios. Ele quer destacar a utilidade desses utensílios. Então, o argumento aqui é: os vasos de valor são mais simples. Por quê? Por que que os vasos de valor são os mais simples? Porque eles são úteis para o Senhor. Porque, vou fazer um trocadilho do que a gente leu anteriormente. Quem eram os vasos de desonra? Eram os que se achavam. Paulo dá dois nomes lá, ó, Himeneu e Fileto, que coloca heresias para dentro da igreja. Tá lá na vitrine, acho que é o Bambambam. Bam, Bam. Tá lá, mas não está sendo usado. Tá lá, mas não só gosta de discurso, né? Vocês estão entendendo, gente? Deu para entender a questão? E isso, Desculpa, obviamente, desculpa, decente. sim. E nessa comparação, na vida cristã, como que nós podemos aplicar? Uhum. É exatamente isso que eu ia falar, a questão da nossa aplicação aqui, né? Os vasos para honra, os que são úteis para o reino de Deus, né? Que exerce uma função do reino de Deus. Então, não dá para você ficar parado, estagnado na vitrine da sua igreja, porque isso não tem serventia nenhum para o reino, né? Mas a ideia é que quem é o copo, né? Que Deus toma café todos os dias? Somos nós que estamos no movimento, né? Então, a ideia aqui é que ah, aqueles que são úteis, né? Úteis para o ministério, que estão dispostos, têm a prontidão ali do seu coração, esses são os vasos de honra. É aquele que é usado todos os dias, dia após dia. Entenderam? Então, gente.
O reino de Deus, ele é formado, feito por pessoas engajadas no envolvimento com ele. Não é isso? O ministério de Jesus foi assim, a gente tem visto, né? Jesus foi altamente frutífero. Ele nasce, começa o ministério, ensina, né? Ele tem um ministério extremamente frutífero ali, né? Então, relacionamento com Cristo é exatamente isso. Você entende que você não pode ficar parado, estagnado na sua igreja ali como uma entidade, né? Como se fosse uma entidade ali parada ali na frente da igreja, só pregando, só pregando. Mas o movimento que Paulo, né, nos chama atenção aqui é sobre esse vaso de utilidade, né? Esse vaso realmente de honra, que é o vaso mais útil. Esse é o vaso que de fato está envolvido na obra, né? Então é sobre isso que o texto está falando. E é por isso que nós precisamos trabalhar para Cristo com toda a nossa intensidade, né? Trabalhar com toda a nossa intensidade. Ok, gente? Quem mais quer falar alguma coisa sobre esse texto? Comentários, por favor. Provavelmente também ah, os que, em relação ao vaso de ouro e prata, eu não sei se pode ser assim, como o pastor estava a explicar, no meu pensar também, é que há gente ah, que sente ser muito importante Uhum, dentro da igreja, uhum, mas eles são importantes para si mesmos, muito não bom. fazem nada. Uhum. E depois passam a vida a atrapalhar aqueles que estão no ministério do Senhor. Exatamente, é isso aí. É o que estava acontecendo lá na igreja lá, né? Alguns que estavam lá atrapalhando mesmo, né? E o verso 14 vai falar assim, né? Dessa forma mesmo. O 14 diz assim, ó. Lembras dessas coisas, exortando diante de Deus que não discutam por causa das palavras que não têm utilidade alguma, senão de prejudicar os ouvintes. Então, o vaso de ouro e de prata, né? Eles estavam ali prejudicando quem estava ouvindo a palavra, né? Então, e esse prejudicar, Francisco, nasce num coração egocêntrico mesmo, egoísta, né? Que acha que é o maior, que acha que tem a melhor palavra, que acha que tem. Mas o movimento mesmo de avanço não tem, não se observa nele. É isso aí. Quem mais? Comentários? Não sei se o pastor já está nos ouvindo para ele puder complementar também. Mas vocês entenderam, né, a ideia aqui do jogo de palavras, né? Tem um texto que a gente leu que também tinha esse jogo de palavras, eu acho que foi Gálatas, que ele vai falar esses Paranã, aqueles Paranã. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. E aí, comentem aí.
Porque normalmente a gente acha, né, que esse texto ele é o honroso sempre vai ser o ouro, né? Normalmente a gente acha isso, né? Eu não vou achar a questão lá de gatos, mas é a mesma ideia de, né, uns, né, falando de agora e outros que ele acabou de falar. Nenhum comentário mais? Docente? Pode falar, irmão. Sim. Eu bem entendi da explicação do docente aí, Aham. mas só queria subsidiar o seguinte, né? E aqui está se falar de uma casa. Agora, na vida cotidiana, a casa, eu estava a pensar, a casa pode ser uma igreja, Sim. e a casa também pode ser o mundo onde nós vivemos. E se for o mundo que nós vivemos, então no mundo tem crentes e incrédulos. Então, eu estava a imaginar que os crentes eh, podem ser considerados como os vasos mais usados por Deus, e os incrédulos são esses vasos que Deus menos ou não os usa. E na igreja, dentro da igreja, se for a casa a ser dentro da igreja, então na igreja encontramos crentes bons e crentes maus. Então, e os crentes bons aqui podem ser esses vasos de ouro, prata, e crentes maus são esses vasos que pouco têm valor. Agora, ali, se for na igreja, então eu estava a imaginar quem é o dono de casa ali na igreja. O dono de casa na igreja acho que pode ser o próprio Deus. Eu estava a imaginar assim, que é o próprio Deus, que é o dono da casa. Então, é Deus que poderá encher os vasos e lhes direcionar para a sua obra. Muito obrigado. Bom, é isso mesmo. A gente pode olhar no macro, né, na ideia de pessoas que, né, estão estagnadas mesmo, né, acham, né, tem um conhecimento, pode ter um conhecimento de Cristo, um conhecimento teórico, né, fruto da intelectualidade de Cristo, que não vai levar em lugar nenhum, né? E estão parados, estão estagnados. E eles acham que são os bambambãs, mas não são. Eles são vasos de desonra, né? E tem aqueles que, né,
já tem um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, e já passou esse processo de se purificar, né? De abrir mão do seu próprio eu para ser utilizado na obra, né? Para ser útil à vontade do Pai. Então tem todos esses apontamentos, sim. Às vezes vocês têm problema de internet aí, né? Que de repente para tudo, cai uns três, aí volta tudo de novo. Parece que alguns estão na mesma região, né? Ok, gente. Eu tô ajustando as perícopes de vocês lá no grupo para pregar nos 3 pontos, né? Porque tem alguns que estão pegando um versículo, pegando 2 pontos. Eu queria, eu queria ver com vocês aí, ó, se a gente já consegue fazer uma pregação. Deixa eu só ajustar lá o restante. Bamulece. Você pegou um texto muito bom aqui, hein? Só que ele, algum de vocês já está preparado para pregar, gente? Quem é o corajoso aí? Pegar a partir de hoje, A partir de agora. para mim estarei disponível na próxima semana, como hoje é nosso último dia, então vou me dedicar esse fim de semana e na partir de segunda-feira estarei em condições. Quem pode pregar? Quem já está pronto para pregar? A gente está falando das pregações em Hebreus desde o primeiro dia de aula, hein? Quem está pronto aí para pregar? Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa aqui rapidamente sobre o livro de Hebreus, então. Vocês têm o Carson lá, né? E podem dar uma olhada. Vou ver se eu mando um outro comentário para vocês também. E vamos ver, assim, a questão das coisas básicas de Hebreus, que é a questão da autoria, data, e qual é a teologia por trás da carta, né?
Vou dar o quê? Vamos dar o quê? Uns 10 minutinhos, pode ser? Um pouquinho mais, né? O que eu acho que vocês não vão. Alguém vai conseguir. Alguém vai pregar hoje, gente? Ninguém responde. Tô colocando no grupo lá, autoria, data e teologia da carta. Tá? Vou dar uns 15 minutos para vocês fazerem aí a pesquisa e a gente volta, tá? Na verdade, Vamos retornar na então. verdade, Sim, sim, na verdade, ah, quando lemos, eu estava a ler o livro A Introdução ao Novo Testamento, sim. a vista um pouco mais rápido. ah, Aquilo é uma floresta, tem muita coisa. 15 minutos como estudante pode não conseguir, ah, mas dá para trazer o seguinte, pastor. Podemos começar? Podemos, pode ir lá. Alô? Sim, aqui tem três questões: autor, autoria, data e teologia. Mas em jeito de começar, ah, de uma forma muito rápida, ah, este livro que está no grupo das cartas tem uma característica ligeiramente diferente das outras cartas. Enquanto que as cartas paulinas normalmente começam com saudações, identificação, e até ele diz para quem dirige, como acontece aos Efésios, como acontece, por exemplo, às Filipenses, Coríntios. O que não acontece nessa carta logo no início. É um livro que inicia sem saudações, não é? Não tem o nome da pessoa que está a escrever e também não tem destinatário, logo no início, que tem sido as características das cartas paulinas, ou características de todas as cartas que aparecem aí na Bíblia, geralmente, que Paulo faz, o que não aparece. Mas ah, o livro termina ah, com uma característica de uma carta, não é? Quando ele termina saudando e, e faz tem um despede, não é? Um despedido final que ele faz aos Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 25. Ele termina por saudar e por despedir. Um, Pode-se pensar que o autor está em discussão, como diz aquele livro do Novo Testamento, Introdução ao Novo Testamento, que o autor não se sabe ao certo, mas o estilo, ah, como posso dizer, o estilo da retoria da pregação, porque alguns até pensam ser um sermão, não carta, mas a sua retoria atribui-se ao estilo do apóstolo Paulo. Tem uma retoria característica que seja o apóstolo Paulo, que seja o autor daquela mensagem. Se tratarmos de sermão, que tenha sido ele. Ah, Em termos de destinatário, pensa-se que ah, tenha sido tenha sido o povo judeu que provavelmente estivesse em Jerusalém. Então, ah, que este povo naquela altura que o Paulo escreve, um povo judeu cristão que provavelmente estivesse em Jerusalém, que estava vacilando na fé por causa da perseguição. Então, estava vacilando na fé por causa
dos escarnios, zombarias dos seus perseguidores. Portanto, este povo, quando se converteu a Cristo, começou a abraçar o novo modelo e por outro lado, estava a experimentar uma perseguição, zombaria em relação ao novo estilo de vida que eles levavam. Ah, ah, e eles estavam preocupados porque esse povo estava preocupado, nós estamos falando do povo judeu, estavam preocupados porque eles já haviam perdido tudo, não tudo de tudo, mas eles já haviam abraçar um novo caminho, que era de Jesus, mas eles estavam atravessando momentos difíceis de escárnio. Então, pensa-se que os destinatários tenham sido esses, embora que o autor